Olá, eu sou o Major Sossai e essa é mais uma aula da nossa capacitação de resgate veicular do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo. Hoje a gente vai tratar de algumas definições que dizem respeito aos princípios de atuação no resgate veicular, tá bom? Você já sabe, a gente tem usado a apostila do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Esse material está disponível na plataforma EAD, é importante que você leia, é importante que você conheça. Hoje, então, trabalhando essa lição aí, a gente vai detalhar um ou outro conceito com vocês, aquele que é mais importante, que talvez possa gerar alguma confusão. Então, sem mais delongas, eu já avanço aqui direto para a página 18 dessa apostila, da apostila que a gente tem trabalhado, e o primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês diz respeito à ideia de ciclo operacional. Mais uma vez, hein, gente, é importante que vocês leiam, que conheçam todo o material da apostila, vários dos conteúdos que estão aqui é importante para a atividade de salvamento veicular e ainda outras atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, salvamento terrestre e ainda outras áreas de conhecimento. Muito do que está aqui a gente vai cobrar na avaliação que vai ser feita, então é importante que você conheça toda a apostila. Eu vou me deter em um ou outro conceito que a gente tem um pouco mais importante, que pode gerar uma outra confusão, tá bom? Então, na página 18 a gente tem aí a ideia do ciclo operacional e o que é esse ciclo operacional, né? Então você pode ver aí que toda a nossa operação, mais uma vez, não só de resgate veicular, mas a operação geral, a atividade operacional do CBMES, a gente pode traduzi-la em 4 grandes etapas, né? Que a gente vai ver aí, que são as etapas exatamente de prontidão, acionamento, resposta e finalização. Então eu falo para vocês especificamente, uma por uma, o que é a fase de prontidão, né? Então a fase de prontidão ela diz respeito a toda a atividade que a gente exerce e desempenha em condições de deixar o nosso material disponível para atendimento. E não só material, porque essa fase de prontidão ela diz respeito exatamente de pessoal, material, técnica, planejamento prévio, os procedimentos operacionais padronizados e o treinamento das equipes. Então é importante que você na sua equipe tenha os seus materiais devidamente preparados, quer seja por uma boa inspeção, uma inspeção diária feita dos equipamentos, uma conferência bem feita dos equipamentos, técnicas, capacitações que os senhores estão se submetendo aqui agora, mas tem que ter pessoal, tem que ter equipamento e tudo isso tem que estar pronto e funcionando. Agora, para funcionar bem na hora da ocorrência, se não houver um treinamento, se não houver já POPs pré-definidos, né, os procedimentos operacionais padronizados aí previamente definidos, conhecidos e treinados, não tem como a gente dizer que de fato estamos em estado de prontidão. Então veja bem, não adianta só ter material, não adianta só ter pessoal. É importante que a gente tenha pessoal, técnica, material, planejamento prévio, POPs treinados e em condições de serem executados. Uma segunda fase do nosso ciclo operacional é a fase de acionamento, né? E o que compreende essa fase de acionamento? Uma vez que a gente recebe o chamado, que recebe a ligação, a gente já inicia essa fase de acionamento e ela compreende tanto a ideia do recebimento da chamada, a obtenção de informações necessárias, o despacho dos recursos compatíveis. Então, se eu mando só uma viatura, se eu mando só um resgate, se eu mando só uma viatura de salvamento, se eu mando um trem de socorro para atender uma ocorrência, essa decisão faz parte dessa fase que a gente chama de acionamento, mas você precisa despachar a quantidade de recursos compatíveis com aquela ocorrência. E por fim, ainda na fase de acionamento, a gente fala sobre orientações preliminares ao solicitante. Então, muita informação ela pode ser passada ao solicitante para que a situação não se agrave, para que o próprio solicitante tente manter a calma e evitar de fato o agravamento dele ou o agravamento da situação, não se colocar numa condição de risco. Então, essa atividade de acionamento, ela compreende aí de fato essas diversas ações, né? E a gente tem aí, passando aí adiante, a fase de resposta propriamente dita. E o que é a fase de resposta? Veja bem, a fase de resposta ela inicia com a chegada da equipe, né? Não confunda a fase de resposta com tempo-resposta, nada tem a ver uma coisa com a outra. A fase de resposta é de fato onde a equipe que chegou no local, a partir do momento em que ela chega no local, ela vai prestar o atendimento, ela vai implementar uma rotina de resgate com as diversas fases, quer seja no veicular, quer seja em alguma outra atividade operacional do CBMES. Por fim, a gente tem aí, para encerrar o ciclo operacional, a fase de finalização. A importância dessa fase de finalização é exatamente voltar
para o estado de prontidão, né? Então, quando você chega de uma ocorrência de incêndio, que você acondiciona adequadamente as suas mangueiras, quando você retorna de uma ocorrência de desencarceramento, você garante que o seu equipamento está em condições de atender uma nova ocorrência, que a sua equipe está também, né, o pessoal ali, está todo mundo inteiro, saudável, alimentado, hidratado, em condições de atender uma nova ocorrência. E aí, de fato, a gente tem a fase de finalização, na qual a gente retorna para o nosso estado de prontidão. É claro que nessa fase de finalização é sempre importante também uma conversa séria sobre a ocorrência, avaliar o que foi feito, os procedimentos que foram tomados, para que os erros que ocorreram numa determinada ocorrência não se repitam na ocorrência seguinte, e ainda os acertos de uma ocorrência, esses sim eles possam ser valorizados e repetidos e cada vez mais melhorados e mais aplicados os pontos de acerto numa ocorrência futura. Então, passando pelo estado de prontidão, o acionamento, a resposta e a finalização, a gente tem aí o que é o nosso ciclo operacional. Ele faz parte de uma teoria geral de salvamento terrestre, né? Avanço com vocês, então, para a página 24. De novo, hein, gente? Importante conhecer toda a apostila, todos esses conteúdos são importantes. A gente costuma dizer que nada tão prático quanto uma boa teoria, né? Então vale a pena aí o conhecimento completo de todos esses conceitos. E vamos lá então, chamo a atenção agora para esse conceito que diz respeito ao gerenciamento de risco. A gente vai gravar uma aula específica sobre gerenciamento de risco, mas eu adianto aqui para vocês o seguinte: o que é do gerenciamento de risco que a gente precisa saber e saber nesse momento? São três conceitos interessantes que a gente precisa trabalhar. O conceito de risco potencial, ameaça e vulnerabilidade. E o que vinha a ser o risco potencial? A gente chama de risco potencial para essa atividade exatamente a relação entre ameaça e vulnerabilidade. Sendo que a ameaça é exatamente tudo aquilo que tem o poder de causar danos, tudo aquilo que tem o poder de causar lesão. Então a gente tem aqui no exemplo do resgate veicular o tráfego, a presença de curiosos, a presença de vazamento de combustível, produtos perigosos, incêndios, enfim, uma posição instável do veículo, tudo isso pode constituir uma ameaça, porque são situações que podem ocasionar danos. E aí a vulnerabilidade, ela diz respeito exatamente da condição que o indivíduo tem de ser afetado por esses danos, né? Então, toda vez que a gente faz essa análise de risco, a gente tenta colocar na balança ameaça e vulnerabilidade para que a gente consiga chegar no que a gente chama de risco potencial. O ideal é sempre, quando eu tenho um risco potencial elevado, né, eu faço ali a minha avaliação de risco-benefício, eu tenho muito para salvar, eu posso aceitar um risco um pouco mais alto. Se o risco está alto e eu tenho pouco a salvar e muito a perder, eu preciso gerenciar esse risco e colocá-lo ele numa ideia de risco aceitável. E o risco aceitável vem a ser exatamente aquele risco que é compatível com a atividade, né? Aquilo que eu tenho a ganhar, ele é aceitável eu correr um determinado risco, né? Eu me colocar numa condição de risco aceitável, tendo em vista o quanto eu quero salvar. Mas é importante sempre, quando a gente fizer essa análise de risco, a gente tentar diminuir a ameaça ou, de preferência, eliminar por completo essa ameaça. Então, se eu consigo interromper um trânsito, eu já não tenho ameaça de um tráfego ali, de algum veículo desgovernado vir e causar dano, lesão à minha equipe. Se eu tenho a presença de curiosos que pode se machucar na cena, eu faço um isolamento bem feito. Se eu tenho, sei lá, superfícies cortantes, né, quinas vivas, eu vou tampar aquelas quinas vivas, ou colocar uma proteção, de maneira que eu elimino aquela ação, eu elimino aquela condição que pode gerar um dano, né? Então eu ataco a minha ameaça. Mas nem sempre a gente consegue atacar a ameaça, ou a melhor das hipóteses, eu ataco a ameaça, mas eu também diminuo a minha vulnerabilidade. E normalmente a minha vulnerabilidade eu vou diminuir com o uso de EPIs, né? Com o uso de equipamentos adequados. Então quando a gente pede e orienta que seja usado óculos de proteção, que seja usado uma roupa de aproximação que vai te proteger tanto contra quinas vivas, superfícies cortantes, superfícies quentes, algum risco de explosão, a gente está diminuindo a vulnerabilidade. Tá bom? Então nem sempre você vai ter certeza e a garantia de que não vai ocorrer um incêndio. Então você tem que estar devidamente protegido. Nem sempre a gente vai conseguir eliminar por completo a ameaça de um risco de explosão. Então, na ameaça de explosão. Então eu preciso estar devidamente equipado para que eu possa diminuir a minha vulnerabilidade. Caso aquela ameaça se concretize, ela não vai gerar tanto dano. Eu consigo diminuir o risco não porque eu ataquei a ameaça, mas porque eu diminuí a minha vulnerabilidade, eu aumentei a minha resistência e normalmente a gente vai fazer isso
com o uso de equipamento de proteção individual, tá bom? Então, essa ideia de risco aceitável é o risco compatível com a atividade. Eu torno um risco presente aceitável quando eu diminuo a minha ameaça ou quando eu diminuo a minha vulnerabilidade, tá bom? Um outro conceito aí interessante que eu quero trabalhar com vocês, ele começa, na verdade, aí na página 25 já, né, quando a gente fala lá no finalzinho, ó, sobre critérios de acesso. E aí ele vai discorrer isso aqui na página 26, quando ele fala portas não destrutivas, janelas não destrutivas, e vai seguindo aí essa sequência. Basicamente é o que, gente? Lembrando lá do nosso POP, né? A gente fala que em 30 segundos é importante que a gente consiga verbalizar com essa vítima. De algum modo, eu preciso chamar a atenção dela e capturar já o olhar dessa vítima. O ideal é que com 1 minuto, aquela principal ameaça que me impede de chegar próximo à vítima, ela já tenha sido vencida e com 1 minuto eu consiga tocar nessa vítima, abordar essa vítima. E aí vem um dos principais pontos. Em até 2 minutos de ocorrência, pelo protocolo nosso aqui do CBMES, o ideal é que a gente espera, né? A gente espera que o nosso socorrista tenha acessado essa vítima. E por onde ele vai acessar essa vítima? Então, quando a gente fala de critérios de acesso, a gente está dizendo exatamente esses pontos, né? Então, olha, a primeira opção que você tem para conseguir acessar a vítima, vai lá, meu amigo, é uma porta não destrutiva, tenta abrir uma porta, puxa a maçaneta, vê se tem alguma porta abrindo. Se não, você entra por uma janela, se essa janela já estiver quebrada, já tiver uma janela que ou que o vidro já esteja quebrado, ou que o vidro esteja baixo, você não precisa gerar um novo estresse ali, quebrando o vidro, entra por essa janela. E aí, por fim, eu não tenho, as portas estão fechadas, não tem nenhum vidro aberto, eu vou partir para o meio de janelas, vidros destrutivos, ou seja, eu vou procurar o vidro mais distante da vítima, mais vulnerável que eu tenho. Se eu puder fazer isso lá no porta-mala, eu vou tentar fugir de perto da vítima. Eu não posso quebrar um vidro e jogar vidro para cima da vítima exatamente no momento, principalmente, né, no momento em que não tem ninguém lá dentro para proteger essa vítima. Então eu quebro um vidro e faço esse acesso. Por fim, se eu não tiver aí nenhuma porta abrindo, nenhum vidro abrindo, não tiver condições de quebrar um vidro por algum motivo, de repente o vidro é blindado, a gente vai tentar arrombar uma porta, retirar uma porta. O importante é o seguinte, meu amigo, grave isso aqui agora, grava aqui em, eu preciso acessar essa vítima, eu preciso acessar essa vítima rápido, 2 minutos é um tempo limite para eu estar com um socorrista lá dentro, com esse veículo calçado e um socorrista lá dentro. E tem um ditado que a gente costuma dizer que é o seguinte: cara, você tem que entrar e acessar essa vítima, tocar nela, ofertar oxigênio, nem que seja pelo buraco do escapamento. Então essa é uma preocupação hoje na doutrina que a gente tem trabalhado do socorrista, tá bom? O socorrista lá, o militar do resgate, ele deve procurar todos os meios que ele pode para assim que o chefe de guarnição, o chefe da equipe, o comandante do socorro, fala assim, ó, o acesso está liberado, pode entrar, ou seja, o veículo já está calçado, não tem outros riscos na cena que impedem a entrada do socorrista. O socorrista do resgate, ele tem que ser rápido, ele tem que ser proativo, ele não pode ficar esperando, não, aqui estou esperando alguma coisa. Entra no carro, meu amigo, nem que seja pelo buraco da fechadura, tá bom? E um outro ponto, eu pulo com vocês agora lá para a página 29. Eu quero falar dos tipos de encarceramento, é um conceito novo, mas tem a figurinha legal, né? Eu até comento aí, dá uma olhadinha bacana nessa figura, observa aí que a gente está sempre buscando o ângulo zero, né? E muito daquela opção que a gente faz de retirar a vítima, está no banco do motorista, a gente tira ali pela porta do banco do motorista. Puxa, é a pior, via de regra, é a pior opção que a gente tem, porque a gente movimenta demais a vítima, a gente gira demais a vítima. O ideal é sempre a gente buscar o ângulo zero, tá bom? Mas vamos lá, eu quero chamar a atenção mesmo, para essa ideia dos tipos de encarceramento. Lá na página 30, a gente vai ver ali falando assim, ó, encarceramento mecânico, encarceramento físico tipo 1, encarceramento físico tipo 2, ou tipo físico 2. O que vem a ser isso, né, gente? Isso é um conceito relativamente novo. A gente tem trazido essa ideia recente para o CBMES, então vamos trabalhar rapidamente isso daí. A gente chama de encarceramento mecânico exatamente o desencarceramento em que uma vítima ela está presa num carro, mas o estado de saúde dela está legal, ela até teria condições de sair por meios próprios, mas ela não sai sozinha exatamente porque as condições do carro não permitem, ou porque esse carro ficou imprensado entre um barranco e um caminhão, ou esse carro ficou num local elevado em que a vítima não consegue sair, ou esse carro está capotado de um jeito com peso em cima e a vítima está ali, está presa, mas ela está bem, ela está legal. Me lembra aquelas ocorrências, às vezes, em que a gente encontra um caminhão completamente deformado,
a equipe às vezes gasta 1, 2 horas fazendo desencarceramento, quando consegue ali abrir a lata, né, fazer o desencarceramento, tirar as ferragens de cima da vítima, o motorista ali ele sai sem nenhum arranhão, sai andando, conversando bem, ele estava bem. Só que ele não conseguia sair porque as condições do veículo não permitiam que ele saísse, tá bom? A esse tipo de encarceramento a gente chama de encarceramento mecânico. E ele pode estar sozinho ou ele pode ser associado com outros também. Quais são os outros encarceramentos? A gente vai chamar aí de encarceramento físico tipo 1, encarceramento tipo físico 1, tanto faz. A gente vai chamar a esse encarceramento físico tipo 1 aquele encarceramento em que não existe ferragem prendendo a vítima. O que impede a saída da vítima são as lesões da própria vítima. Ela está com uma dor na cervical, ela está com uma dor na perna, ela está com uma fratura no braço, ela está sentindo algum incômodo, algo que a condição dela não permite que ela saia por si só daquele veículo acidentado, daquela condição de encarceramento. É uma condição em que normalmente quem atende essa ocorrência é a equipe de resgate. Nem sempre a gente envia a equipe de salvamento para esse tipo de ocorrência, mas é interessante a gente entender essa nomenclatura, é interessante a gente começar até mesmo para se alinhar com a nomenclatura internacional, tá bom? Então a gente está vendo aí, diversos estados da corporação já adotam esse nome, está na hora da gente passar a falar que essa ocorrência que o resgate nosso atende, ela é uma ocorrência de encarceramento, é um encarceramento físico tipo 1, ou seja, a vítima está solta, ela está lesionada, mas ela está solta. E aí, por fim, a gente tem aquilo que a gente chamava de vítima presa às ferragens. Tecnicamente, internacionalmente, a gente vai chamar isso daí de encarceramento físico tipo 2. E basicamente é qualquer parte da vítima está presa pelas ferragens. Eu tenho alguma parte do corpo da vítima que está presa. É aquela que assim, ó, não adianta puxar, não adianta fazer força, a vítima não vai sair, ela não vai sair, ou porque ela pode estar associada a um estado de saúde mais grave ou não. O fato é, não adianta puxar, não adianta fazer força. Você vai precisar de equipamento para tirar a ferragem de cima da vítima, ou você vai ter que amputar uma parte da vítima que de fato realmente a gente não quer, né? Não está preconizado isso aí em lugar nenhum. Tá bom? Então, volto a dizer aí para vocês, essa é um resumo bem resumido aí do que é a nossa lição 1. Estude a apostila inteira. Se tiver dúvida em algum desses conceitos, entre em contato com a gente. A gente vai se ver fisicamente, presencialmente, mas para aplicar estes conceitos na prática é importante que eles já estejam sedimentados, que o senhor já tenha estudado, feito a avaliação para que a gente ganhe tempo e consiga de fato partir aí para cortar veículo, treinar esses planos, tá bom? Satisfação, vejo vocês numa próxima aula e vejo vocês nas atividades práticas.